Bem, vamos começar uma série de estudos, uma nova série de estudos. Nosso objetivo será estudar uma carta, um livro bíblico. Vamos estudar a carta de Tiago, tá? Então, eu gostaria de convidar os irmãos que puderem, que abram suas Bíblias aí em Tiago, capítulo 1, verso 1. Vamos começar hoje. Deve dar mais ou menos umas 5 ou 6 aulas. Então, os próximos 5 ou 6 sábados, se Deus nos permitir, estaremos nos dedicando então a estudar a carta de Tiago. Se os irmãos puderem acompanhar até o final, é uma carta muito edificante e vai nos auxiliar muito na nossa vida, na prática da nossa vida pessoal, tá bom? Hoje é uma introdução, à carta de Tiago, tá? Então, a Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Bem, o autor aqui da carta se apresenta como Tiago. Nós encontramos 3 Tiagos no Antigo Testamento, tá? Tiago é a versão grega do nome Jacó. No Novo Testamento, nós encontramos 3 Tiagos. Tá? 2 deles foram apóstolos, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão, irmão do apóstolo João, tá? Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele já morre, esse apóstolo, Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, ele já morre logo no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Herodes mata ele à espada. Naquela ocasião onde ele prende Pedro e tudo mais, tá? E também tem Tiago, filho de Alfeu, que também era um dos discípulos, era um dos apóstolos também, porque entre os apóstolos de Cristo haviam 2 Tiagos. O filho de Zebedeu, que é irmão de João, e o filho de Alfeu, tá? Este Tiago, que escreveu essa carta, não é nenhum dos 2 apóstolos. Este Tiago aqui, ele era irmão biológico de Cristo. Ele era filho de José e Maria, e um dos irmãos biológicos de Cristo, tá? Interessante que os irmãos biológicos de Cristo, eles só se converteram após a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é bastante interessante, E esse Tiago aqui, que é irmão biológico de Cristo, ele não foi, como eu disse, um dos apóstolos, mas ele se torna proeminente no início, na formação da igreja, Ele se torna um grande líder da igreja, tá? Tanto que ele era uma espécie de referência. Em várias passagens, as pessoas falam, não, estava lá Tiago estava lá. O próprio Paulo, quando ele diz, na carta aos Gálatas, que ele esteve em Jerusalém, ele falou, não encontrei nenhum dos apóstolos, mas eu vi Tiago, encontrei Tiago e tal, E ele se tornou tão proeminente que o primeiro concílio da história da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, esse concílio foi presidido por esse Tiago aqui, que é o irmão de Jesus Cristo, tá? Ele era conhecido como Tiago o Justo, tá? Existe uma tradição que diz que ele tinha um apelido, e o seu apelido era Joelho de Camelo, que essa tradição ela vai dizer, que ele tinha muitos calos no joelho por ficar muito tempo ajoelhado em oração. Então ele tinha o apelido de Joelho de Camelo, tá? Então nós temos assim uma boa referência, da vida cristã de Tiago, tá? Aquele que antes da conversão de Cristo não cria, tornou-se depois um fervoroso cristão que trabalhou muito no início para a formação da igreja, Foi cooperador dos apóstolos e um dos grandes líderes, tá? Da igreja cristã, Esse Tiago, ele viu Cristo ressurreto, e aí ele se converteu. Se você quiser abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7,
narra isso aqui, que ele viu Cristo, porque depois que quando Cristo ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, depois ele apareceu para 11 apóstolos, né? Quer dizer, ele apareceu para 10, porque Judas não havia morrido, ele apareceu para 11 apóstolos, depois ele apareceu para Tomé, depois ele apareceu para uma multidão de 500 pessoas, ele apareceu também para 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E aqui vai dizer que ele apareceu também para Tiago, que é justamente esse irmão dele. Está aqui em Tiago, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. Depois, vamos ler os 6 também para a gente entender, né? Verso 4, vamos ler o 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, tá? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Essas pessoas eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, os quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, quando essa carta foi escrita, muitos desses que viram Cristo ressurreto ainda estavam vivos, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, veja que ele apareceu também para Tiago. Então, Tiago, o irmão de Cristo, ele viu Cristo ressuscitado também, tá? Não só as mulheres, não só aquela multidão de 500, não só os apóstolos, mas o Tiago também foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo, tá? Um outro detalhe é que ele liderou a igreja por muito tempo, como eu falei, né? E ele liderou a igreja a partir de Jerusalém, tá? Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Algumas referências aqui para vermos bem quem é o autor da carta, tá? Depois nós vamos entrar, né, no teor, no tema da carta, tá? Então, aqui em Atos 12, verso 17, vai dizer aqui: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. É Pedro falando quando ele foi liberto, né, miraculosamente, quando Herodes o prendeu. Nesse episódio que Herodes o prendeu, Herodes matou o Tiago, apóstolo, tá? E Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão, né? Esse capítulo de Atos 12. Então Pedro, ele vai para casa onde os irmãos estavam orando, né? E aí então ele começa a contar o que houve, tá? Então ele fala para todos ficarem quietos, começa a contar como o Senhor o tirou da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, quando ele foi liberto da prisão, o apóstolo Pedro, ele foi para a casa onde os irmãos da igreja estavam reunidos, orando. Ele contou para a igreja o que estava acontecendo, né? Tiago não estava ali, mas olha a importância de Tiago. Pedro pede então que aqueles irmãos contassem para Tiago como Pedro foi liberto da prisão, tá? Então, esses detalhes dá para a gente formar aqui como que era a importância, como Tiago era importante no início da igreja, né? Os próprios apóstolos tinham uma estima por ele, como nós vimos aqui, Paulo falando quando foi para Jerusalém, né? E Pedro pedindo para avisar o Tiago, né, da sua libertação, tá? Também aqui no capítulo 21, verso 18 de Atos, encontramos que no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então veja que a importância desse Tiago aqui, irmão de Cristo na igreja, ela era tão acentuada que ele poderia dizer aqui, né? Paulo foi comigo, né? E fomos encontrar todos os presbíteros. Não, mas ele destaca o nome de Tiago. Paulo foi comigo quando fomos encontrar Tiago e todos os presbíteros. Então, esses detalhes, né? Dá para nós entendermos a autoridade que ele tinha. Ao entender essa autoridade que ele tinha na igreja, nós vamos começar então a olhar a carta que ele escreveu com outros olhos, porque nós vamos ver que era alguém que tinha propriedade realmente e tinha muita autoridade na igreja, né?
que estava escrevendo esta carta, tá? Quero ver também com os irmãos aqui, Gálatas capítulo 1, verso 19, onde Paulo vai dizer aqui que ele viu Tiago, né? Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Este versículo aqui dá margem para pessoas que defendem que existam apóstolos, além dos 12, né? Que existem apóstolos hoje, por exemplo, que é bastante preocupante, que existam movimentos defendendo que existam apóstolos hoje, porque os apóstolos, eles tinham autoridade para lançar doutrinas. Então, esse é o erro da Igreja Católica Romana, que considera o Papa um apóstolo, o sucessor de Pedro. Todos os desvios da Igreja Católica Romana se dá justamente porque eles acreditam que o Papa é um apóstolo. Sendo apóstolo, pode lançar doutrinas, tá? Então, as igrejas hoje que admitem que existam apóstolos ainda hoje, que creem nessa sucessão apostólica, são igrejas que de fato criam doutrinas, e essas doutrinas não são bíblicas, né? Se tornam tradições e acabam afetando também cristãos de outras denominações, que começam a crer daquela forma, principalmente em épocas de internet, onde as pessoas veem várias pregações, vários sermões e tal, né? Então existe aí um desvio teológico que complica, né? Porque nós sabemos que não podemos lançar novas doutrinas. As doutrinas que seguimos são apenas as doutrinas bíblicas, né? Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e isso é a nossa segurança, tá? Então, esse versículo dá margem para alguns dizerem que Paulo está dizendo que Tiago era apóstolo, mas não é isso que Paulo está dizendo, né? E não vi outro dos apóstolos, vírgula, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele está dizendo assim: eu não vi outro apóstolo, eu só vi o Tiago lá, não vi apóstolo. É como se fosse assim, vamos supor, eu vou na casa da irmã Zilda, né? E está a irmã Catiane lá. A irmã Catiane não é parente da irmã Zilda. Eu falo assim: não vi ninguém da família da irmã Zilda, só a irmã Catiane. Eu não estou dizendo que a irmã Catiane é da família da irmã Zilda. Estou dizendo que quando eu fui lá, não vi ninguém da família, mas só vi a irmã Catiane que estava lá. Deu para entender? Então isso ele fala: eu fui para Jerusalém e eu não vi nenhum dos apóstolos. Eu vi Tiago, Tiago estava lá. Por que ele menciona o Tiago? Porque o Tiago de fato era um grande líder da igreja. Deu para entender, irmãos? Isso aqui? Né? Frisando isso aqui porque realmente é um versículo que eles usam bastante, né? Para defender continuidade apostólica, tá? A data dessa carta, ela vai girar entre o ano 49 e o ano 61, tá? Agora, tem algo muito importante para nós entendermos aqui sobre essa carta, antes da gente se aprofundar mais, tá? É uma carta doutrinária? É uma carta doutrinária. Só que na carta não é lançada nenhuma nova doutrina. Todas as doutrinas que estão nesta carta já haviam sido lançadas antes, ou pelo próprio Cristo, ou pelos apóstolos das cartas. O próprio Tiago, ele não lança doutrina. Por quê? Ele não era apóstolo. Ele não lança nenhuma doutrina. A carta de Tiago, ela tem um paralelo muito grande com o Sermão do Monte de Cristo. Então é possível fazer. Eu até pensei em colocar isso no estudo, só que isso ia prolongar muito o estudo, né? Aí então eu quis só comentar com os irmãos. A carta que Tiago escreveu, ela tem um paralelo muito grande. O Sermão do Monte é o maior sermão que existe, é a maior pregação que existe, tá? Quando para o barulho, o som, né? A gente percebe o som, tá? Para ter uma ideia, o Sermão do Monte ele leva 4 capítulos bíblicos, Cristo falando. E a carta de Tiago, ele tem um paralelo muito grande com o Sermão do Monte. Se você pegar a carta de Tiago olhando minúcia por minúcia, estudando mesmo, com uma lupa mesmo, olhando, marcando, anotando tudo, você pega 54 mandamentos. Não parece, né? Se você ler a carta, não parece. Mas você pega 54 mandamentos. Desses 54 mandamentos, nenhum é mandamento novo. Tem pessoas que falam assim: não, a carta de Tiago, ela é contraditória, porque a Bíblia fala da salvação pela fé, Tiago fala de obras, né? Nenhum desses mandamentos Tiago lança novo. Todos são mandamentos já lançados, ou por Cristo, principalmente por Cristo.
no Sermão do Monte. Isso nos leva a crer que Tiago estava presente ali no Sermão do Monte, quando Cristo ensinava, né? Embora ainda não fosse convertido. E nenhuma doutrina que os apóstolos já não haviam lançado antes. Tá? Isso é muito importante entender também, porque as pessoas falam, mas se Tiago não era apóstolo, por que ele lançou doutrina na carta dele? Ele não lançou nenhuma. Todas elas haviam sido abordadas, né? Principalmente por Paulo e por Cristo, mas também por Pedro. Tiago se dirige a judeus, nós vemos agora, aqui, capítulo 1, verso 1, né? As 12 tribos da dispersão. Pedro também se dirige a eles, a esses 12 tribos da dispersão. A carta de Pedro também, é o mesmo público, só que de Tiago eram os judeus que saíram na dispersão quando eles foram expulsos, mas que permaneceram no Oriente. E Pedro escreve na mesma época para os judeus também que haviam sido expulsos, estavam na dispersão, mas que foram para o Ocidente. Tá? Tudo bem até aqui? Temos alguma dúvida? Aqui é só uma introdução para a gente entender, né, esse contexto aí da carta. Tá? Então a carta de Tiago mostra a organização primitiva da igreja. Vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 3. Verso 1. Tiago, capítulo 3, verso 1. Olha só, Tiago, na carta dele, um dos temas que ele aborda aqui, que você consegue entender, é a organização da igreja. Como que a igreja deve ser organizada. Agora presta bem atenção que você vai entender um grande erro que acontece nas igrejas hoje em dia. Não digo em todas, claro, mas em algumas. Olha só o que ele fala aqui. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que quer dizer aqui? Aquele que ensina o Evangelho, o juízo para ele é muito maior. Pastores e presbíteros, o juízo para ele vai ser muito maior. Por quê? Porque ele foi vocacionado para aquilo, pelo próprio Deus, ele ensina o Evangelho, e a responsabilidade que ele tem de ensinar o Evangelho deve ser vista, vai ser cobrada. Então, por exemplo, se ele ensinar o Evangelho, se ele distorcer o Evangelho para ele obter vantagens, o juízo para ele vai ser muito maior. Há que se ter temor disso. Todo aquele que se propõe a ensinar o Evangelho deve ter temor disso, porque isso aqui não é brincadeira não. Então, se ele usa o Evangelho, se ele quer ficar rico, ele vai estudar alguma profissão rentável que dê dinheiro, tá? Porque pelo Evangelho ele não deve fazer isso. E obter prestígio, obter dinheiro, qualquer outro tipo de lucro, querer obter algum tipo de controle sobre as ovelhas de Cristo, querer obter algum favor das pessoas. Se o objetivo dele é esse, ele não deve fazer. Então é isso que o Tiago está falando aqui sobre a organização da igreja. Não tornem-se muitos de vocês mestres. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando a pessoas que não são vocacionadas, pessoas que não conhecem o Evangelho a fundo a ponto de ensinar, né? E ele fala, não tornem-se muito de vocês mestres, porque vão receber maior juízo. Esses mestres vão receber maior juízo. Se você olhar lá o que Paulo fala em Efésios 4, ele fala que Deus levantou pastores, que Cristo concedeu o ministério de pastores e mestres, a fim de que as pessoas sejam amadurecidas na fé, que as pessoas aprendam corretamente a fé, para que as pessoas não sejam levadas como meninos por todo o vento de doutrina, pela artimanha com que os outros ensinam o erro, pela sutileza. Está lá em Efésios 4, a partir do 12 até o 16. Está falando, então, esses pastores e mestres, eles são vocacionados por Deus para ensinar o verdadeiro Evangelho. Se ele usar do Evangelho para um proveito próprio, ele pode até enriquecer aqui, ele pode fazer uma igreja que tenha no mundo inteiro com milhares de pessoas, pode estar caindo oferta na conta dele a cada 2 minutos, ele pode ter mais dinheiro que os astros do futebol, os astros do rock, ele pode ter. Só que quando ele chegar lá, ele vai ser real de grande juízo diante de Deus. Então, o que Tiago, ao organizar a igreja, então você veja que era alguém que tinha autoridade
que foi irmão biológico do próprio Cristo, que conviveu com Cristo mais do que os outros apóstolos, porque conviveu com Cristo desde a infância, né? Que viu Cristo quando ressuscitou, presidiu o primeiro concílio da igreja e agora mandando uma carta onde ele aborda essa organização da igreja. Então ele faz esse alerta aqui, que é muito importante. Esse alerta aqui, irmãos, ele não deve servir só para as pessoas que pregam o evangelho, também as pessoas que acompanham esses pregadores. Mas essa pessoa é preparada para ensinar? Porque nós devemos fazer isso também, para não incentivar algo que vai, como disse nas vidas, vai dar ruim, né? Não vai dar certo, porque ele vai ensinar distorcido, vai ensinar errado, as pessoas vão aprender errado, e ele será réu de grande juízo. Tá? Então, está falando isso aqui acerca da organização da igreja. Tá? Também quero ver aqui com os irmãos, capítulo 5, versos 14 e 15. Ele está falando acerca da organização da igreja. Capítulo 5, versos 14 e 15, ele fala assim, olha, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Hoje existem igrejas que nem presbíteros têm. Nem presbíteros têm. Eles não fazem uma eleição presbiteral, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, veja que não é uma fórmula mágica isso daqui. Isso daqui é uma orientação de como a igreja deve proceder. E aqui está falando, essa orientação não é só para os oficiais, para os presbíteros. Essa orientação aqui é para os membros da igreja. Está alguém entre vós doente? O que você tem que fazer? Chame os presbíteros. Claro, em nenhum momento a Bíblia fala que não é para ter assistência médica, não. Vários deles eram médicos. Lucas era médico, né? Paulo receita para Timóteo uma espécie de remédio. Ezequiel receita também um remédio, uma pasta de figos, uma pasta de feridas. Então, em nenhum momento a Bíblia diz que não é para procurar assistência médica, não é isso. Se Deus permitiu que a ciência estivesse na mão, a gente pode fazer uso dela, desde que seja algo lícito, né? Desde que seja algo lícito. Mas ele está dizendo aqui um procedimento espiritual. Tá? Então, existe alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. Então, os presbíteros eles têm que estar disponíveis, tá? Para atender as ovelhas de Cristo. Ele tem um chamado e ele tem que então atender. E as ovelhas têm que deixar-se serem pastoreadas. Chame os presbíteros, porque eles vão orar, né? Em nome do Senhor, a oração da fé salvará o enfermo. Tá? Mas quando a gente chegar no capítulo 5, nós vamos explicar exatamente essa passagem aqui. A unção como óleo, esta oração que vai salvar. Então ele vai ser salvo sem Cristo, só pela oração de alguém? Não é isso não. É que agora não dá tempo de explicar, né? Quando a gente chegar no capítulo 5, nós vamos explicar. Tá? Nós vamos explicar versículo por versículo. Vamos explicar direitinho, tá bom? Então, até quem estiver assistindo o vídeo aqui, né, acompanhe até a última semana, se Deus permitir que cheguemos lá, né? Tá bom? Então, essa carta mostra a organização da igreja. Ela mostra uma questão contra a soberba de pessoas que faziam acepção de pessoas dentro da igreja. Vamos voltar lá no capítulo 1. Isso é uma coisa que existe até hoje. Tá? E é totalmente contrária à Bíblia e contrária à fé cristã. Tá? Capítulo 1, vamos ler verso 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E por que ele está dizendo isso? Quando a gente for estudar o capítulo 1, nós vamos analisar também essa passagem, como todos. Ele está dizendo isso pelo seguinte: pare de fazer acepção, tratando melhor os ricos, aquele que tem melhor aparência, e desprezando aqueles que estão numa situação inferior financeiramente.
da classe social, né? Não existe uma acepção de pessoas em Deus, no sentido de que pessoas de todas as raças são aceitas no Evangelho. Não existe uma acepção em Deus que determinado povo não pode ser salvo, não. De todas as nações haverão salvos, né? E Tiago ele aborda a questão da acepção, também dizendo que não existe uma acepção em Deus por classe social. Tá? A gente lembra muito da parábola do rico e do Lázaro. O rico estava lá abastado dos seus bens, na casa dele, vivendo de luxos, riqueza, tudo que o coração dele desejava e que o dinheiro pudesse comprar na época, ele tinha. Ele podia fazer tudo isso. E na porta da casa dele jazia um mendigo chamado Lázaro. E os cães iam lamber essas feridas. Os cães para os judeus era animal imundo. Os cães naquela época, eles não eram como os cães hoje, que são já domesticados há muito tempo. E quase todo mundo tem cachorrinho, os nossos cachorros são domesticados, ficam dentro de casa, não tem problema nenhum, pode ser. Naquela época não, o cachorro ele era um animal meio que selvagem. Tá? Ele ainda não era tão domesticado como ele é hoje. Cachorro no grego é esquilos, né? que é o nome correto na tradução original. Tá? Esses animais, os cachorros, nesta época, eles eram vistos como necrófilos, porque eles comiam cadáveres. Os cadáveres, muitas vezes eles colocavam dentro de tumbas e roças e tudo, e os cachorros, como eles eram selvagens, eles comiam cadáveres de outros animais e comiam cadáveres de pessoas também, que encontrassem alguém morto pelo caminho. Naquela época era muito comum, né? Não existia um IML, vamos dizer assim, tá? Não havia um serviço de lá pegar muito. Às vezes acontecia uma batalha, um assalto, uma briga pessoal, alguma coisa. Da comunidade de leprosos, que tinha muito, né? Então eles colocavam um pouco mais longe, tudo mais. E os cachorros, eles eram considerados imundos pelos judeus, né? Porque eles tinham esse contato. E se você olhar, Sproul disse certa vez, e é verdade, né? Ele falou assim, os cães que eram considerados imundos que viviam naquela época, eram mais gentis com Lázaro, com aquele homem que vivia na porta do rico, do que o rico. Só que aí quando os dois morreram, o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico, atormentado, né, ficou em tormentos. Então o que o Tiago está falando aqui é não se preocupe com a aparência de riqueza de alguém que está na igreja, alguém que seja bem abastado. Não se preocupe com isso, todos são iguais. E aí ele está dizendo isso, que ele fala aqui no verso 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor sobre todos. Não é só sobre os pobres, é sobre todos. E a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Isso não acontece só com o pobre, acontece com os ricos também. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então o que o Tiago está dizendo, não é que os ricos não são bem aceitos, os ricos são bem aceitos, os pobres também são bem aceitos. Tá? Os mendigos também são bem aceitos na comunidade cristã, não importa. Né? Então não pode haver essa acepção de pessoas, e isso ele está falando orientando a organização da igreja, tá? A organização da igreja. Então veja como a igreja ela deve manter os padrões bíblicos, né? Em todos os aspectos, tá? Também aqui no capítulo 2 verso 8, se vós contudo observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então veja só, ele menciona Cristo, uma pregação de Cristo, né? E Cristo ele se refere aos 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala aqui, relembrando, né? Estou reforçando aqui, na organização da igreja primitiva, no começo da igreja, né? Então, se vós contudo observais a lei régia, segundo as Escrituras, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. É isso que a igreja tem que fazer, é isso que o cristão tem que fazer, amar as pessoas, né?
Se todavia fazeis acepção de pessoas, ou seja, eu escolho pessoas, né? Eu não quero os pobres, mas eu quero só os ricos, tá? Se todavia fizer isso, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Então, Tiago ele vai dando essas orientações. Nós vamos vendo que era um homem que possuía bastante autoridade, né? Aqui ele vai falar a respeito da pobreza na igreja, né? Capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá? Hoje em dia existe esse grupo aí chamado desigrejados, né? E eles atuam muito com proselitismo pelas redes sociais. E uma vez, eu lembro que uma vez teve um lá que ele ficou meio que me perseguindo assim, em redes sociais, sabe? Porque um dia ele falou assim para mim, eu não falava nada, né? Aí um dia ele falou assim para mim, não, porque a minha religião, né? Eu não congrego não, não sei o quê. Eu falei, mas tem que congregar. Aí ele falou, não, eu não congrego não, porque a minha religião é Tiago 1,27, né? Cuidar das viúvas e dos órfãos, né? A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E eu falei para ele, nesse último ano, quantos órfãos e quantas viúvas você cuidou? Aí ele me bloqueou. Ele me bloqueou. Eu falei, quantos órfãos e quantas viúvas você cuidou? Mas só que não é isso, porque as doutrinas não são feitas em versículos isolados, né? O que Tiago está falando aqui, nós devemos ter amor pelas pessoas. A viúva, nessa época, representava a pobreza, porque a mulher, ela não era economicamente ativa. Então ela dependia do marido. Se o marido morresse, né, ela ficava sem recurso. E um órfão que perdeu o pai, também, ele não tinha recurso, né? Por isso que os irmãos mandavam casar com o irmão do marido. O irmão do marido tinha que assumir aquela mulher, porque ela não tinha condição de se sustentar, não tinha um autossustento, né? Então, depois Paulo organiza isso, fala para fazer uma lista das verdadeiras viúvas, cria uma conta da igreja para atender as viúvas verdadeiras, aquelas que não tinham parente que pudesse cuidar delas. Paulo né, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo que resolve o problema das viúvas ali, né? Então, aí Tiago, então, ele vai falar isso. E além dele falar isso, dos órfãos, das viúvas, das referentes aos pobres, ele fala que essa verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo. Quando eu me deixo contaminar pela opinião dos meus amigos, das minhas amigas, dos desigrejados, quando eu me deixo contaminar pela opinião das pessoas, eu não estou praticando a verdadeira fé cristã. Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então, nós temos um maravilhoso conselheiro, conforme diz lá em Isaías 9:6, né? Que é Cristo, tá? Deu para entender até aqui? Tá? Estou dando aspectos aí dessa formação da igreja e o que Tiago menciona, né? Na sua carta. Então ele vai falar a respeito de não fazer acepção de pessoas, falar da pobreza, né? Essa carta de fato é dirigida a judeus convertidos, né? E vem falar de perseguição também, tá? Capítulo 1, versos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, olha só que interessante, né? Muitas pessoas, quando passam por provações, se escandalizam com Deus. Você, mas o que adianta eu servir a Deus se eu estou passando por provação? A Bíblia em nenhum momento falou que nós não iríamos passar por provação. O que a Bíblia fala é o seguinte, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, inclusive as provações que nós passamos. Inclusive as provações. O apóstolo Paulo ele vai falar na carta aos Coríntios, capítulo 6, que o nosso sofrimento
coopera para a salvação dos outros. Tá? Então, quando a pessoa se escandaliza com Deus, porque ela está passando algum tipo de problema, ela está negando Cristo, e ela está negando a própria fé cristã, porque a palavra de Deus diz que foi através do sofrimento que Cristo construiu a nossa fé, o sofrimento dele, ou seja, o maior dos sofrimentos, ele passou por nós. E o que Tiago está falando aqui é o seguinte, que nós devemos ter alegria nas tribulações, porque nas tribulações é forjado em nós o verdadeiro caráter cristão. Então, quando a pessoa se escandaliza com Deus, porque ela está passando por provação, é como se Deus fosse devedor dela. E não é, nós é que somos devedores de Deus. Deus não é o nosso serviçal. Deus é o nosso provedor. E nós devemos tratar Deus com gratidão e respeito. E respeito a Deus. E quando nós temos respeito e reverência a Deus, Ele estará conosco nas nossas angústias. Muitas serão nossas aflições, mas Ele nos livrará de todas. E em toda tribulação, nós vamos sair dali mais fortes. Então, é motivo de alegria. Aqui vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Somente a fé cristã ensina isso, irmão. Nenhuma outra religião vai falar para você ter alegria, né? Então, muitos têm alegria de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aquele que se escandaliza na tribulação é aquele que Cristo fala na parábola do semeador. A semente caiu em meio a rochas, em solo rochoso, não tinha raiz em si mesmo. Então, vendo o sol, vendo o calor do sol, ela não vai prosperar. Então, quando essa semente, que é a palavra, cai no coração daquela pessoa, que ela não tem raiz cristã nela, ela não está ali para cultuar a Deus, ela está ali para ser servida por Deus. Ela quer os benefícios e as bênçãos de Deus para ela. O que acontece? Ela não tem raiz própria. O primeiro sol quente que vier, aquela raiz que está no meio das rochas, ela vai. A mesma coisa aquele que cai no meio do espinheiro. Os espinhos sufocam aquela raiz. Então, os cuidados do mundo, a pessoa ela recebe a palavra com alegria, ela começa a congregar, mas daqui a pouco ela está preocupada com a família, com a casa, com os bens, com o emprego, com o estudo, começa a se preocupar com as coisas dela. E aí então, isso são os espinheiros que sufocam aquela palavra e ela não produz, né? O que cai à beira do caminho é aquele que está lá, mas não está, né? Ele está de corpo presente, mas ele não está interessado no que está sendo pregado. Então fala que Satanás vem com as aves do céu e rouba aquela palavra dele, ou seja, Deus deu aquela palavra para a edificação dele. Mas só que ele está com o solo como a beira do caminho, o coração dele é um solo duro. A semente não vai entrar, então Satanás vem e rouba aquela palavra, tá? Agora, aquela semente que cai na terra fértil, essa vai produzir 30, 60 e 100 por um, que é o verdadeiro convertido. Então, Tiago, ele se refere aqui a mais ou menos o que Cristo fala lá de fato na parábola do semeador, tá? E então, o objetivo da situação da carta, né? Os destinatários dessa carta evidenciavam uma visão bastante mundana do Evangelho. Veja aqui, ó, Tiago 4:4. Olha só como naquela época não tinha esse negócio. Aliás, no Evangelho não tem esse negócio de politicamente correto, né? Tem que falar o que é, né? Claro que hoje em dia a gente toma cuidado, porque hoje em dia as pessoas se ofendem por qualquer coisa, aquela coisinha, né? Mas aqui eles simplesmente falavam, tá? Detentores da verdade. Eles chegavam e falavam, dou quem doer. E ele falava assim, ó, 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele está falando assim, vocês são infiéis. Vocês querem o quê? Vocês querem cultuar a Deus? Ou vocês querem ficar na comunidade cristã amando o mundo? Vocês são infiéis. É isso que ele está falando, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles que estavam nessa situação e que se submeteram e se quebrantaram, esses foram abençoados por Deus e foram salvos. Então essa palavra serviu de vida para eles. Aqueles que estavam nessa situação, receberam essa palavra e não se quebrantaram,
essa palavra foi condenação para eles, porque o Evangelho, todo Evangelho, quando fala Evangelho não é só os 4 Evangelhos, toda a mensagem de Cristo que está na Bíblia, né? Ela é mensagem de salvação e vida e é mensagem de condenação e morte, todas, tá? Salvação e vida para quem se quebranta e se submete a Cristo, e salvação e morte para quem rejeita a palavra de vida que o próprio Deus está dando para aquela pessoa, né? Então ele fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Você consegue entender que essa palavra é uma palavra formal? Ele usou uma palavra formal aqui. Ele não faz assim, uma pessoa que se torna, uma pessoa que se faz, uma pessoa que está sendo, né? Ele fala, constitui-se, você está se constituindo. Quando se faz uma constituição, você está se fazendo algo que não pode ser mudado, que é uma lei, é algo decidido. Então ele usa esse termo aqui, ó. Quando a pessoa escolhe essa amizade do mundo aí, Tiago está dizendo o seguinte, são infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, eu não consigo imaginar nada pior para a vida de alguém do que a pessoa se tornar um inimigo de Deus. Eu não consigo imaginar nada pior do que isso. Ai daqueles que querem a mão, daquele que quer a mão de Deus livre. Quem pode livrar uma pessoa da mão de Deus? Quem pode livrar alguém da ira de Deus? Não existe nada pior do que isso, irmão. Não existe nada pior. Nem a doença que faça a pessoa sofrer mais. Não existe nada pior do que cair nas mãos do Deus vivo. E ele fala que infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ter amigo, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Esse Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que está dizendo aqui? Que todo aquele que rejeita Cristo e sua igreja é soberbo, porque ele acha que ele pode viver sem Cristo e sua igreja. Ele acha que tem coisas mais importantes do que Cristo e sua igreja. Ele acha que o seu universo pessoal é mais importante do que Cristo e sua igreja. É mais importante do que Deus. Ele acha que ele é mais importante do que Deus. O bem-estar dele é mais importante do que Deus. Olha como é complicado, irmãos. Olha como a maioria das pessoas não tem noção disso, eles não sabem disso. Mas não há desculpa por não saber, sabe por quê? Porque está revelado pelo próprio Deus nas Escrituras. E um país como o nosso, essas Escrituras aqui, é de acesso para todas as pessoas. Todas as pessoas têm acesso a essa palavra. Essa palavra não está restrita, como era antes da reforma, que somente os padres e o clero tinham acesso a elas. Não, a reforma acabou com isso. A reforma tornou a palavra de Deus pública para o povo todo, para a salvação de todo aquele que crê. A reforma não colocou, a reforma ela tirou a venda dos olhos do povo que tinha que acreditar somente no que os padres falavam, porque a igreja proibia os fiéis de ler as Escrituras. Eu lembro minha avó espanhola, já no século XX, não vou falar o ano não, né? No século XX, mas eu era criança, minha avó era católica praticante, e ela falava, não, o padre fala que quem lê a Bíblia fica louco, não pode ler a Bíblia não, é só o que eles orientam lá. Então, irmãos, a reforma tirou esta venda dos olhos. E Tiago, ele está dizendo aqui isso, ó, na organização da igreja. Está acabando o nosso tempo, nós vamos terminar. Tá? Deus dá maior graça, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse resiste aos soberbos aqui, se você olhar esse contexto do capítulo 4, nós vamos estudar isso quando chegar lá, no capítulo 4, se Deus permitindo. Se Deus permitir que a gente chegue lá, a gente vai estudar. Aí, olha só. Dentro desse contexto, ele está falando assim, essas pessoas são soberbas, porque elas julgam que elas não precisam de Cristo, elas não precisam da igreja, ela vai na igreja quando der, ela vai seguir a Cristo quando ela tiver vontade, quando ela não tiver nada mais importante para fazer. É a mesma pessoa que um dia vai ajoelhar e clamar a Deus, pedindo misericórdia por alguma coisa. É a mesma pessoa, porque todo ser humano vai ter que dobrar os seus joelhos diante de Deus. Uns vão dobrar os joelhos, já dobram, por louvor. Outros vão ter suas rótulas quebradas, mas vão ter que dobrar-se e reconhecer que Cristo é o Senhor, conforme diz Filipenses capítulo 2.
porque todo joelho se dobrará, todo, palavra de Deus diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então hoje, o tempo oportuno da salvação, Deus nos oferece graciosamente, isso é graça, é misericórdia de Deus, não é pelos nossos méritos, não merecemos isso, não mesmo, eu não mereço isso, mas Deus nos oferece graciosamente isso. Olha, me cultue todo domingo, guarde o quarto mandamento todo domingo, você tem que interromper a sua semana e lembrar do teu Salvador, do teu Criador, você tem que fazer isso toda semana, para você não viver em si mesmado, em você mesmo, porque nada em você vai te salvar, nada em você vai te salvar. É isso que a Bíblia faz. Então Cristo, por graça, por misericórdia, né, Ele nos concede isso, irmãos. Então, aqui vem, né, eu vou pular um pouquinho para a gente terminar, que o tempo já se esgota, né? Então, ele vai falar aí que alguns tinham uma visão mundana, materialista, que vamos ler também aqui no próprio capítulo 4, hoje não vai dar tempo, né? Quando chegar lá a gente analisa, né? Que o homem carece da compaixão de Deus, capítulo 2, versos 15 e 16, tá? Então Tiago ele escreve para mostrar que a fé demonstrada por meio das boas ações justifica a sua validade diante dos homens. Ele vai falar isso também no capítulo 2, tá? Então os 6 blocos principais de ensino vai ser no capítulo 1, que nós vamos estudar na próxima semana, né, se Deus permitir, que a bênção de Deus virá sobre o cumpridor da palavra, e não sobre aquele que acredita, que tem uma relação superficial com Deus, com a igreja e tal. Não, mas vai vir para o cumpridor da palavra, que ele vai ensinar, né? Tiago ele vai ensinar que não basta apenas ouvir, mas tem que ser cumpridor da palavra, né? Colocar em prática. E Jesus fala que os mandamentos de Cristo não são penosos, tá? Então, o capítulo 1 vai falar sobre isso, pretendemos falar na semana que vem, se Deus permitir. Capítulo 2, não fazer acepção de pessoas, vamos entender certinho o que é acepção de pessoas, tá? Acepção de pessoas não é ficar aceitando o cara que é herege, mas você tem que aceitar ele porque Deus não faz acepção de pessoas, não é isso não, ao contrário, tá? Nós vamos ver o que é acepção de pessoas. Capítulo 3, a justificação entre fé e obras, como é que se dá isso? Porque isso aqui foi uma questão que deu muito concílio de debate aí na igreja. A salvação é por fé ou é por obras? É por fé ou é por obras? Tá? Então Tiago ele coloca aqui uma maneira que a gente vai entender isso. Os cuidados com a língua, no capítulo 4, quando a gente chegar no capítulo 4, vamos estudar os cuidados com a língua. O capítulo 5, uma denúncia de ricos opressores, pessoas que estão numa situação social boa, mas que oprimem os pobres, né? Acontece muito isso, a gente vê, né, os pobres são cada vez mais oprimidos na nossa nação, infelizmente. E no capítulo 6, ele vai tratar da oração, qual é essa oração eficaz, o que dá para fazer com a oração, tá? Então essa carta foi escrita provavelmente por volta do ano 61, para esses da dispersão. E para terminarmos, o propósito de Tiago aqui, ele não é um tratado doutrinário, porque ele não lança nenhuma doutrina, porque ele não era apóstolo, então ele não lança nenhuma doutrina. Judas, que escreveu um capítulo só, mas escreveu a carta, também era irmão de Cristo, e também não era apóstolo, ele também não lança doutrina, tá? Então aqui Tiago, que não lança doutrina, o propósito não é um tratado doutrinário, mas ético e prático. Qual que é a ética cristã, dentro de todas as doutrinas que Cristo e os apóstolos lançaram? Tiago ele traz uma luz de ética, de como se cumpre, né, essas doutrinas, tá? E também de prática, né, como praticar. E força os cristãos a examinarem as suas próprias atitudes. A carta de Tiago é uma carta que muitas vezes vamos a examinar as suas atitudes, né, e olharem para a realidade do seu comportamento, para identificarem a sua fé. Então a carta de Tiago vai fazer cada um de nós nos examinarmos, né? Olhar para nós, para saber o comportamento que eu estou tendo, está demonstrando a minha fé, né? E eu vou falar, tá?
Então é uma carta que de vez em quando vai dar um tapa na gente. Mas é vida. É vida para a gente, né? Nós glorificamos a Deus pela carta que Tiago escreveu, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Eu vou encerrar aqui. Aí se tivermos alguma pergunta, comentário depois que tirarmos o vídeo. Deus abençoe a todos.